E galera, agora você fala, Manny, como que eu posso ganhar experiência de trabalho na área de QA, mesmo antes de você conseguir trabalhar com uma empresa? Existem algumas formas, tá certo, galera? A maioria dessas formas, elas são basicamente uma parte que você tem que ir atrás. Então, uma das coisas que é muito legal de você fazer, que você pode fazer, quando você se sentir confortável, depois de estudar um pouquinho, e o que eu tô falando é pouquinho mesmo, você precisa, para você trabalhar como QA, você consegue fazer muita coisa estudando pouco. Você pode fazer projetos voluntários. Projetos voluntários são excepcionais para você ganhar experiência. Eles são considerados sim experiência de trabalho, tá bom? Óbvio, se tiver uma pessoa que tem mais experiência de trabalho que você, como que é a Júnior, essa pessoa tá um pouquinho na sua frente. Mas a questão é que você vai estar muito na frente das pessoas que estão querendo migrar. E voluntariado é sempre muito legal. Você aprende muita coisa e realmente é um tempo de trabalho mesmo. Infelizmente, os voluntariados não costumam ser pagos, tá bom? Eles literalmente são um tempo ali que você vai ter que gastar do seu dia, umas 2 horas por dia, para trabalhar num projeto que vai te dar experiência de trabalho, mas não vai te dar dinheiro. Porém, isso é muito valioso, justamente porque, por causa desse tipo de coisa que as pessoas fazem, elas conseguem acelerar ainda mais o tempo de migração de carreira. Por quê? Porque você já está ganhando experiência, tem uma empresa ali te usando e realmente você está fazendo o seu trabalho. Você vai fazer network, vai conhecer mais pessoas, vai se contactar, né, se conectar com mais pessoas em volta. E isso ajuda demais a conseguir emprego. Inclusive, eu diria que a chave para você conseguir mais e mais entrevistas, para você conseguir entrar na área, é justamente conexão, tá certo? E aí você fala assim, Manny, mas eu já tenho 700 conexões. Galera, eu não tô falando aqui de 700 conexões. O mínimo tem que ser de 1.000 a 1.500 pessoas, 1.500 conexões. E aí, pra cima. Por quê? Eu te garanto que isso vai aumentar em muito as suas possibilidades de conseguir uma entrevista, para você mostrar finalmente o que você é capaz depois de ter estudado tanto. Tá bom, Richard? Inclusive, tô falando isso aí para você. Eu sei que você deve ter bastante conexão, porque eu sei que você tá indo atrás, mas faça mais. Garanta que você está usando todos as suas requests de LinkedIn toda semana. O Richard falou aqui, eu tenho buscado vagas de voluntariado para me desenvolver também. Acho muito bacana esse tipo de projeto. Então, ô Richard, dá uma olhada para ver se você não consegue eu acho que é souljunior.com o nome, deixa eu dar uma caçada aqui rápida. É na Soul Junior Labs. Dá uma olhada, não sei se você já chegou a olhar, Soul Junior Labs. É bem legal, é bem estruturadinho, eles têm vários projetos que você pode participar, e aí você coloca lá seu nome e participe. Às vezes eles pedem um QA, eles pedem mais QA para cada projeto, é bem legal. Sim, já busquei lá. Então eu vejo que eles estão sempre ativos, então parece um lugar legal. E galera, essa é uma das melhores formas para você realmente conseguir aí a sua primeira vaga como júnior. Porque se você tiver essa experiência, isso ajuda demais. Outra forma de você conseguir experiência de trabalho, né? Você pode também trabalhar como freelance. Apesar de eu não ser o cara do freelance, tá certo? Eu nunca fiz freelance para empresas. Normalmente eu trabalhei ou como PJ, como CLT, ou com algum contrato vindo da empresa. Não necessariamente eu trabalhando como freelancer, mas eu sei que isso é possível. E eu vou falar que eu sei que isso é possível porque mais de uma pessoa já veio até mim falando que eles conseguiram um trampo de freelancer mesmo antes de começar na área. Então eles mudaram todo o currículo lá deles, colocaram como consultores, né? E eles conseguiram um cliente dessa forma, tá? É possível. Sinceramente, depois de eu ver essas pessoas fazendo isso e falando que isso funciona, eu comecei até mesmo dar mais atenção a esse tipo de situação, porque às vezes pode ser um ótimo jeito de você começar. E aí, começando desse jeito, principalmente, você vai garantir que você vai conseguir trabalhar para várias empresas e ganhar vários clientes. Óbvio. Não é tão simples quanto conseguir um CLT, ou melhor, não é tão... É mais burocrático, eu imagino, né? Porque você está tendo um cliente, você precisa, né, falar seu valor por hora, como que você vai trabalhar. No começo deve ser meio estranho, mas tem muita gente que já tem costume de fazer clientes, às vezes até já conhece pessoas que poderiam trabalhar para, e você pode utilizar isso para te catapultar no início, tá bom? Inclusive, né, é o que eu falei, né? Teve mais de uma pessoa que veio falar para mim isso por DM, e eu comecei a falar assim, caraca, que da hora, porque eu nunca fui desse tipo de pessoa, de fazer freelancer, mas aparentemente funciona. Então é uma forma também de vocês agirem. Inclusive tem vários sistemas, vários sites que você pode se cadastrar para poder fazer freelance, inclusive o Workana é um deles. Muito bom, ele é um site só para isso mesmo, né, de freelance, e você consegue tirar uma graninha legal, provavelmente utilizando esses, eu tô dizendo provavelmente, né, se você quiser utilizar o Workana, mas dá para fazer isso também de forma orgânica aí utilizando o LinkedIn. Mas o Workana ele é mais estruturadinho. Uma outra forma, tá bom, de você conseguir experiência e também uma grana ainda extra, é justamente para você aí que tá querendo trabalhar fazendo testes manuais ou para você
aquecer os seus testes manuais, que é justamente fazer isso na U-Test. A U-Test é um site onde você entra lá e eles vão ter listados vários tipos de teste que você vai poder fazer, e esses tipos de teste eles te pagam algum valor, tá bom? Depende muito por região, mas eu tenho um aluno que ele é aqui do Canadá, né? Uma aluna, na verdade, aqui do Canadá, que ela conseguiu fazer aí no final do ano, aparentemente no final do ano tem mais tipos de teste por causa de Natal, essas coisas. Ela conseguiu fazer, eu não sei se foi de 2 ou se foi 3 mil dólares em mais ou menos um mês e meio. Então assim, no Brasil não são os mesmos valores, né, porque os valores são localizados, mas a gente sabe também que existe essa possibilidade. E o legal disso é que ele te dá uma experiência real de trabalho para você conseguir aí, né, seu primeiro emprego, tá bom? Então, se você aí tá interessado, quer dar uma pesquisada, vê a U-Test, tá? Como se escreve U-Test? É U-Test, sem o E no final, U-T-E-S-T, e você vai conseguir aí se cadastrar, e você pode começar, é de graça, você não precisa pagar nada. Um ponto importante da U-Test, tá? A U-Test, às vezes, ela pede para você fazer uns testes, por exemplo, comprar uma coisa e eles te reembolsam depois, tá? Eles reembolsam mesmo, tá? Não precisa ficar com medo. A gente testou a plataforma, tudo, pra ver se ela realmente reembolsava. Ela te paga e ela te reembolsa. A única coisa que pode acontecer é que às vezes eles demoram pra reembolsar algumas coisas, tá? Eu sei que no Brasil tem muita... no U-Test tem muita coisa, eu acho que voltada pra cassino. Então você tem que gastar um dinheiro no cassino e depois eles vão te reembolsar. Mas aí o teste é uma plataforma que deu certo pra gente, eles reembolsaram tudo e pagaram tudo de todo mundo que trabalhou com ela que eu sei, tá bom? A não ser que tenha algum tipo de bug. E galera, isso é uma forma ótima de você conseguir não somente, né, uma experiência legal com testes manuais, entender como funciona o caso de testes, cenários, porque lá na U-Test eles deixam isso bonitinho para você poder fazer testes e você vai ter que captar muitas evidências provavelmente. Mas é muito legal, cara. Eu acho que inclusive é um ótimo padrão para você até mesmo falar para as empresas, falar, ó, já trabalho aqui, colocar isso até mesmo no seu LinkedIn, né? Justamente para chamar mais atenção, mostrar que você já tem experiência na área. E galera, outro ponto interessante, né, que eu iria dizer que não necessariamente aí para você ganhar experiência, mas que pode facilitar o seu início também. É trabalhar, se você fizer, por exemplo, uma faculdade na área de ciências da computação, na área de tecnologia, isso pode te ajudar a você conseguir um estágio que é um pouquinho mais fácil de conseguir do que de uma vaga júnior, tá bom? Direto. Porém, é o que eu falei, dá para você consegue migrar, tá? De qualquer jeito para a área de QA. Obviamente, quando você tá fazendo faculdade, você conhece mais pessoas, isso ajuda demais também. Mas não é tão necessário.